Maledite Júnior enfrentou 3 Maledites e pagou a língua. Opa, hoje cedo também foi de pagar a língua. Então, vamos lá. Boa noite, Anne Matheus. Me chamo Fulana, tenho 19 anos e moro na cidade de Serra, no Espírito Santo. A mesma moça do relato acontecimentos no Retiro. Bom, como hoje é dia de Maledite, eu não podia deixar de enviar o relato da minha mãe, que chamarei de Maledite Júnior, que escapou de 3 Maledites e ainda por cima pagou a própria língua. Nossa, vamos ver. Todos os nomes estão trocados, pode ler tranquilamente. Me desculpe se tiver erro de pontuação e de escrita, estou digitando com pressa para dar tempo de enviar hoje ainda. Mas isso foi no dia 26 de junho, tá? Então, estamos lendo aqui no dia 3 de julho. Mas beleza, tá valendo. Para entendermos todo o desenrolar da história, devemos primeiro entender algumas coisas sobre a minha mãe. A minha mãe, Maledite Júnior, sempre foi uma pessoa com um temperamento muito forte. Desde adolescente, sempre foi uma pessoa muito difícil. Tanto que tinha vezes que ela chegava ao ponto de sair gritando na rua, xingando a minha avó de tudo quanto é nome, dos nomes mais terríveis, somente por conta de uma briguinha boba. Além do temperamento difícil, ela sempre foi muito rebelde. Aos 14 anos, ela namorava com um rapaz. Os nomes estão trocados? Espero que sim. Ela namorava com um rapaz, fulano, que morava no mesmo bairro que ela. Os dois, todos os nomes estão trocados. Eu leio tão automaticamente isso que ele já passa assim, eu já nem sei se eu li ou não li, mas está escrito ali. Então, beleza. Se puderem destacar isso para mim, porque tá ficando automático a minha leitura em relação a isso. Mas beleza. Então os nomes são trocados. Aos 14 anos, ela namorava com um rapaz, Antônio, que morava no mesmo bairro que ela. Os dois namoraram durante 5 anos, porém terminaram, pois ele descobriu que a Maledite Júnior o traía com diversos garotos. Depois do fim do namoro, Antônio entrou em uma depressão horrível, ficou magro, não dormia, e a minha tia, Anita, que já era casada, pois era a filha mais velha da minha avó, acolheu Antônio dentro de casa e cuidou do rapaz. Ele desabafou com ela, contou tudo o que ele passou durante os 5 anos de relacionamento, contou sobre o luxo e a vaidade que a Maledite Júnior tinha e como ela fazia ele comprar coisas caras para ela. E contou também que quando eles começaram a namorar, aos 14 anos, ela já não era mais virgem fazia tempo. Sabendo disso, vamos para o relato. Aos 19 anos, minha mãe conheceu o meu pai, Valmir, um rapaz forte, fazia artes marciais e até se tornou professor de karatê. Os dois começaram a namorar, terminaram por causa de traição de ambas as partes. Voltaram, terminaram de novo, voltaram. Aquele famoso relacionamento ioiô. Em 1999, minha mãe engravidou de mim e foi morar junto com meu pai na cidade tal, que foi a cidade onde eu nasci, no ano de 2000. E foi aí que a minha mãe conheceu a primeira Maledite. Nessa cidade, nós morávamos em uma casa de 2 andares. Em cima era a nossa casa e embaixo tínhamos um bar. Próximo de nós morava uma velha fofoqueira, que vou chamar de Maledite 1. Ela, velha, inventava coisas sobre a vida de todos, inclusive da minha mãe. Maledite 1 dizia ao meu pai que a minha mãe me deixava sozinha em casa para ir atrás de homem quando ele estava no serviço. E dizia à minha mãe que o meu pai chegava tarde em casa porque estava atrás de mulher. Isso gerou uma confusão total no casamento dos meus pais. Ana, eu não vou dizer que meu pai era santo, porque ele não era. Minha mãe sofreu uns bons bocados na mão dele, com traições e agressões. Eu dou graças a Deus que os dois se separaram. Nossa. Em 2001, com os meus pais ainda juntos, morando nessa cidade, minha mãe engravidou da minha irmã, Elina.
Passados os meses, a velha fofoqueira Maledite 1 contou à minha mãe que o meu pai, talvez, havia comprado um vestido caríssimo para uma mulher que ele estava ficando na rua, a Gabriela. Depois disso, minha mãe se cansou e resolveu vir embora para a cidade onde moramos agora, né? Vir embora para essa cidade, morar com a minha avó, grávida da minha irmã, e comigo novinha, com apenas 1 ano e 8 meses de idade. Feliz com a notícia, Maledite 1 conseguiu o que queria. Agora começa a perturbação da Maledite 2, tia da Gabriela. Quando a minha mãe veio para essa cidade morar com a minha avó, meu pai continuou morando na outra cidade sozinho e pegando a mulherada que ele tanto gostava. Porém, não queria relacionamento com ninguém, pois sabia que a minha mãe estava grávida e não queria gastar dinheiro com mulheres, pois sabia que teria que ajudar na gestação da minha mãe, coisa que não aconteceu. Sabendo disso, Maledite 2, que era tia da Gabriela, ficou revoltada, pois sabia que ela tinha separado por causa da Gabriela, sabia que ele tinha separado por causa da Gabriela e sabia que a sobrinha sentia um amor muito grande pelo meu pai. Revoltada com a situação, Maledite resolveu fazer um trabalho para minha irmã morrer, ainda no ventre da minha mãe. Olha que filha da... Dada a hora da minha irmã nascer, minha mãe sentiu as dores das contrações e foi para o hospital. Porém, nada de Elina sair. Ela ficou internada durante 1 semana no hospital tentando ganhar Elina, mas a bolsa não estourava e já havia passado da hora de ganhar. Caso contrário, ela morreria enforcada no cordão umbilical. Cesariana, gente do céu. Minha avó, achando a situação muito estranha, resolveu chamar umas irmãs da igreja para orarem pela minha mãe no hospital. No meio da oração, foi revelado a uma irmã que uma certa mulher, Maledite 2, parente de Gabriela, havia feito um trabalho de morte para matar um bebê que estava para nascer. E a mãe também, na hora do parto. As irmãs oraram pela minha mãe para que esse trabalho fosse quebrado e ela pudesse ter Elina tranquila e saudável. Elaiá. Na noite do mesmo dia, naquela noite, na noite do mesmo dia, minha mãe teve um sonho muito ruim e acordou assustada. Quando ela abriu os olhos, viu um ser horrível nos pés da cama dela. Esse ser tinha o corpo todo preto e peludo. Era muito grande e amedrontador. Minha mãe tentou gritar, mas ninguém a socorreu e ela adormeceu do nada. Passou algumas horas e a minha mãe acordou novamente. Era de madrugada e assim que ela abriu novamente os olhos, viu ao seu lado um rapaz de branco, com a pele clara, que tinha um brilho muito bonito, e segurava sua mão como se estivesse a acalmando e dizendo que daria tudo certo. E mais uma vez minha mãe adormeceu. No dia seguinte, minha mãe entrou em trabalho de parto. Minha irmã Elina nasceu gigante, gorda, toda roxa, pois o cordão umbilical estava a sufocando, mas estava tudo bem. Minha mãe ficou bem e ela também. Ficaram internadas durante 1 semana para terem certeza que nada de ruim aconteceria às duas, e após esse período foram liberadas. Hoje minha irmã tem 17 anos, é super saudável, inteligentíssima e já tem vaga para a faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura. Bom, terminamos a história da Maledite 2. Agora vamos para a Maledite 3. Meu Deus! Minha mãe sempre foi uma mulher muito esforçada para criar minha irmã e eu sozinha. Sempre trabalhou muito e sem parar para pôr comida na mesa sempre trabalhou muito e sem parar para pôr comida na mesa e não deixar faltar nada. Em 2005, casou-se com um rapaz muito bom para ela. E em 2006 teve meu irmão, que hoje tem 13 anos e ainda continua sendo meu xodó. Em 2014, ela já era gerente de uma rede de motéis e era funcionária que o dono da rede mais confiava. Nesse ano entrou uma mulher para trabalhar na parte da faxina.
Mal sabia minha mãe que estava prestes a enfrentar a terceira maledite de sua vida. Após a contratação da Maledite 3, algumas coisas muito estranhas começaram a acontecer no motel em que a minha mãe trabalhava como gerente. Teve um dia que a minha mãe estava na cozinha junto com a Maledite 3, preparando alguns pratos que haviam sido pedidos. Sim, a minha mãe era gerente, mas ajudava em todas as outras coisas. Quando algo começou a assobiar na porta da cozinha. Quando as duas olharam, não viram ninguém, mas aquilo começou a assobiar. Nesse momento, Maledite 3 olhou para minha mãe e disse: "Não corre, senão ele vai atrás de você." Minha mãe começou a pensar, tipo, ele quem? Não tem ninguém ali? Mas apenas fez o que a Maledite 3 pediu. Ficou quieta e esperou que aquilo fosse embora. Depois desse ocorrido, minha mãe descobriu que Maledite 3 fazia parte de um terreiro e que vivia mexendo com magia negra. Passou-se alguns meses e a minha mãe demitiu a Maledite 3, pois ela não fazia as coisas direito. Após a demissão de Maledite 3, minha mãe caiu de cama com uma doença que nem os médicos conseguiram descobrir o que era. Ela sentia fortes dores ao defecar, ao andar, ao ficar em pé e até mesmo ao se sentar. Minha mãe passou por diversos ginecologistas e outros especialistas, mas nenhum soube dizer o que a minha mãe tinha. Apenas passavam medicações que não serviam de nada. Era triste para mim ver a minha mãe naquela situação, cortava o coração. Uma mulher que sempre foi ativa, sempre fez de tudo em casa, arrumava, lavava roupa, ia trabalhar e agora nem da cama não conseguia sair. Só arrumava forças para ir para o trabalho. Nesse mesmo ano, mesmo com a minha mãe passando mal, viajamos para a casa de uma tia nossa, cujo marido era benzedor. No segundo dia em que estávamos lá, o telefone da minha mãe tocou. E olha que lá nem sinal não tinha, pois era interiorzão tipo roça. Roça mesmo, no meio do mato. E adivinha quem que estava ligando? A Maledite 3. Minha mãe atendeu. Alô? Oi, Maledite Júnior, tudo bem? Tudo sim, quem fala? Aqui é a Maledite 3. Liguei para saber como você está. Eu tô bem, e você? Estou bem, mas você tem certeza que está bem mesmo? Não tá passando mal nem nada? Não, eu tô muito bem. Nesse momento, a Maledite 3 respondeu sem graça. Ah, tá. Tchau. E desligou. Muito estranho, não acha? Oh? Aí minha mãe teve certeza que ela era responsável pelas dores que estava sentindo. Em 2015, fomos a Romaria. É uma cidade? É. Minha mãe, mesmo com dor, prometeu... Ah, não, é Romaria mesmo. Em 2015, fomos a Romaria. Minha mãe, mesmo com dor, prometeu andar toda a Romaria se o trabalho fosse quebrado e as dores parassem. E assim fizemos. Andamos todo o trajeto junto com os romeiros, assistimos à missa e fomos embora. Passou-se uma semana e minha mãe estava curada. Agora vamos para a parte que a minha mãe merece ser chamada de Maledite Júnior e paga a sua língua. Maledite Júnior sempre ficou mal da vida... Maledite Júnior sempre falou mal da vida das pessoas do bairro. Sempre falava: nossa, essa menina já tá grávida. Nossa, mal termina com um e já tá com outro. Nossa, fulana é muito rodada. Entre outras coisas. E dizia que suas duas filhas, eu e minha irmã, só sairíamos de casa casadas e virgens. Em abril de 2018, com 18 anos, eu comecei a namorar com meu atual noivo. Nos apaixonamos, ele me tratava muito bem e se tornou o amor da minha vida e o primeiro homem com quem me deitei. Porém, namorávamos escondido da Maledite Júnior, devido à nossa diferença de idade. E ele tem atualmente 33 anos e eu 19. Quando minha mãe descobriu que estávamos juntos, disse que ele teria que ir em casa pedir a minha mão, que teria que conversar com ela, etc, etc, e assim ele fez. Ela aceitou, pois não conseguiria me proibir de namorar com ele. Afinal, eu já tinha 18 anos e ele era meu chefe.
e ela não tinha o direito de me tirar da empresa. Começamos a namorar em casa. Depois de um tempo, eu comecei a ajudá-lo com a compra do apartamento e convenci a minha mãe a deixá-lo ficar em nossa casa até a chave do apartamento sair. Ele morou conosco durante 2 meses e viu tudo o que eu passava dentro de casa. Abuso sexual do padrasto, pressão por parte da minha mãe e insultos por parte de todos. Um inferno real. Assim que a chave do apartamento saiu, nós começamos a arrumar as coisas no apartamento, fogão, armário, etc. Porém, ele ainda não foi para o apartamento, pois não tinha todas as coisas prontas. Vai logo, vai, se vira, dorme no colchonete no chão, sai lugar que não faz bem, filho. É melhor morar num negocinho assim que faça bem do que num palácio que não faça. Bom, um dia, não tinha todas as coisas prontas. Um dia, houve uma discussão em casa. Eu cogitei fugir com ele. E minha mãe começou a jogar pragas para mim, dizendo que se eu fizesse isso, não poderia contar com um pano de prato dela. Dizia que ele ia me trair, ele ia me bater, que minha casa daria bicho, e etc, etc. Gente, ela deve ter passado por isso, né? Aí, bom. Na madrugada do mesmo dia, juntamos nossas coisas e fugimos pro apartamento, que é onde moramos até hoje há 4 meses. No primeiro mês, as coisas começaram a desandar. Viemos morar juntos com apenas R$16 no bolso. Almoçávamos na casa da minha sogra, pois o fogão precisava de uma mangueira especial devido ao fato de ser gás encanado e tal. Comíamos apenas coisas que podiam ser preparadas no forninho. Até que estávamos felizes, mas começamos a brigar muito e, inexplicavelmente, a casa se enchia de bichos. Não importa o quanto eu limpasse, sempre tinha bicho andando pela casa. Sabe aquelas larvas de mosquito? Bigato, coró, essas coisas. Se eu deixasse um biscoito em cima da mesa e virasse as costas, quando eu voltasse a olhar, estava cheio de bicho. E foi assim durante o primeiro mês inteiro. Eu limpava tudo, jogava cloro na casa inteira, mas sempre tinha bicho. Um dia, eu já cansada de todo o esforço para nada, eu me estressei. Joguei a vassoura de lado e comecei a orar, pedindo a Deus que tirasse o olho gordo, ou o que fosse que tinham jogado na minha casa, pois eu não merecia aquilo. E pedi que ele derramasse seu sangue para limpar todo espírito imundo que tivesse aqui. Depois desse dia, nunca mais apareceu um bichinho sequer. Porém, começamos a brigar da mesma forma que a minha mãe disse. Brigávamos muito, a ponto de eu agredi-lo e ele me agredir também. Diversas vezes arrumei minhas coisas para ir embora, mas algo maior me pedia para ficar. Orei intensamente e persistentemente para que isso parasse. E hoje vivemos em paz. Estamos conquistando nossas coisas, graças a Deus. As coisas que a minha mãe jogou para cima de mim não valem mais, pois Deus e Nossa Senhora livraram a mim, meu noivo e nosso apartamento de tudo de ruim que jogaram para cima de nós. Hoje em dia, a Maledite Júnior, minha mãe, que dizia que suas filhas só sairiam de casa casadas e virgens, que jogou pragas e pragas para cima de mim, pagou sua língua. Pois hoje eu vivo muito feliz com meu noivo. Nossa casa só está ficando mais bonita a cada dia. E em breve colocarei planejado em todos os cômodos. Obrigada por ler meu relato. Sei que ficou meio longo, mas eu não quis deixar nenhum detalhe para trás. Sucesso, amo muito o canal. Manda beijo para mim e para o meu noivo, pois sempre estamos de olho nos relatos e nos vídeos do Matheus. Beijos. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Um beijo para o seu noivo também. E espero que as coisas caminhem sempre para frente, sempre bem, né? Gente, que coisa, né? A pessoa tem uma amargura dentro de si, consigo mesma, e aí joga essa amargura para os outros, né?